Existe um mito de que você sempre precisa ter que reescrever, ajustar, excluir parte do texto que deu um trabalhão para escrever, mas na verdade isso é comum, mas não é normal. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque com um percurso discursivo, um percurso orientado, para direcionar o que você vai escrever em cada tópico, em cada capítulo, não tem necessidade dos excessos de vai e volta do texto com o orientador. Porque a consequência disso sempre é desânimo, cansaço. Muitas vezes você vê uma estrutura robusta do seu texto, mas parece que não tem valor nenhum. É como se você nadasse e morresse na praia, sabe? É isso que acontece quando o texto não tem um percurso discursivo orientado que acelere a produção de forma assertiva, que atenda e que responda à sua questão norteadora, esteja alinhada com seus objetivos e a metodologia. E aí você deve estar se perguntando, o que é o percurso discursivo na minha dissertação, na minha tese? O que eu preciso para adotar um percurso discursivo? E eu posso te dizer que sem adotar um percurso discursivo, o que vai acontecer é você ficar nesse vai e volta de texto com seu orientador de forma ilimitada. E é exaustivo, né? Percurso discursivo, você precisa adotar o caminho. O que é o percurso discursivo? É o caminho de abordagem que você adota para apresentar cada tópico, cada capítulo. Ou seja, a partir do tripé da sua pesquisa, problema, objetivos e metodologia, você escolhe, por exemplo, se a perspectiva teórica do seu referencial vai ter uma dimensão de histórico, evolutivo, vamos dizer assim, uma dimensão histórica evolutiva, em que você vai apresentar o panorama histórico do seu objeto, ou muitas vezes o panorama de conceitos em um determinado período de tempo. E com isso, você pode adotar outros. Pode ser o conceitual, em que você apresenta os diferentes conceitos e qual que você elege para ter como modelo de análise, parâmetro de análise de alguma coisa. No modelo ou nesse percurso conceitual, é possível você apresentar conceito tanto num período histórico, quanto também o conceito a partir de diferentes lentes. O conceito de educação no aspecto psicológico, cultural, social. Ou muitas vezes, se a sua pergunta quer compreender o processo de aprendizagem num determinado contexto, você pode adotar esse conceito, esse percurso conceitual de o que significa aprendizagem, por exemplo, perante os seus sujeitos, o docente, o estudante, o gestor educacional. Já parou para pensar? Se você tem como objetivo compreender a concepção de aprendizagem numa escola municipal X, a partir da percepção dos seus sujeitos, integrantes, docente, gestor, estudante, aí você pode traçar o que é a aprendizagem a partir de uma perspectiva teórica da pedagogia X, e qual que é a do gestor, qual que é a do docente, a dos estudantes. Já parou para pensar nisso? Isso é um exemplo que você pode adotar o seu percurso discursivo conceitual. Mas existem outros, como por exemplo o percurso interdisciplinar, em que você investiga o seu objeto a partir de diferentes lentes do conhecimento, em que você mobiliza a sua abordagem em diferentes fronteiras. Por exemplo, eu posso buscar compreender a noção de linguagem a partir vamos dizer assim, da
dimensão comunicativa, da dimensão linguística, da dimensão social e trazer essas diferentes lentes. No doutorado, por exemplo, eu tive que adotar um percurso discursivo conceitual, mas dentro do campo da linguística cognitiva, ou seja, de uma forma verticalizada. Mas o percurso interdisciplinar, ele traz a possibilidade de você investigar um objeto a partir de diferentes lentes. Existem hoje diversos programas de pós-graduação que têm essa conjuntura interdisciplinar e se você precisa abordar a sua dissertação, a sua tese, a sua linha de pesquisa a partir dessa dimensão interdisciplinar, você pode pensar sobre isso, em como olhar para o seu objeto conforme diferentes lentes. Existe também um percurso que é o problematizador, em que você questiona, por exemplo, quais as possibilidades de utilização da inteligência artificial em tal ambiente, por exemplo. E aí você vai se perguntar, o que eu preciso saber nesse processo? Como que é essa dimensão para quem utiliza? Como que os usuários se inserem nesse processo de utilização de inteligência artificial? Responder cada questão dessa é abordar esse aspecto no texto. Já parou para pensar sobre isso? Então, existem diversos percursos discursivos que você pode adotar para que a linearidade do seu campo investigativo ele seja claro, objetivo, em que não há necessidade de o orientador precisar pedir para você reescrever, quanto na verdade o que precisa é só traçar um caminho investigativo, que seja conceitual, que seja de percurso histórico evolutivo, problematizador ou até mesmo interdisciplinar. Quer saber e conhecer outros percursos discursivos que você pode adotar aí para sua pesquisa? Já me siga para mais orientações. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho, porque cada conteúdo que eu compartilhar por aqui, você recebe a notificação.